Você sabe o que foi a Guerra Fria? Você sabe o que foi a corrida armamentista ou a corrida espacial? Se não sabe, vem comigo que eu te ensino tudo isso na aula de hoje, pessoal. Eu sou o professor Cormano Trindade, professor de Geografia de Tapes aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito desse conteúdo que engloba um pouco da geografia e um pouco da história. Vamos à aula? Bom, pessoal, como vocês sabem, o meu canal ele foi criado então com o intuito de auxiliar os meus alunos, né? Claro que as demais pessoas que chegarem por aqui serão muito bem-vindas e eu espero que gostem do material. Porém, essa semana uma aluna minha pediu que eu criasse um material a respeito da Guerra Fria e a aula de hoje então será sobre isso, né? Então eu falarei sobre o período da Guerra Fria, também conhecido então como o período da bipolaridade mundial. Então, pessoal, em 1945 ali, né? Nós temos então o final da Segunda Guerra Mundial, onde quase todos os países terminaram em uma situação socioeconômica péssima, né? A destruição atingiu quase todos os países assim de uma maneira quase que irreversível. Apenas 2 países saíram da Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer entre aspas, inteiros, né? E eles foram os Estados Unidos e a URSS, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou apenas União Soviética, como vocês preferirem. Então, pessoal, a gente tem esse cenário de destruição aí e uma infraestrutura totalmente abalada, assim, com uma grande perda populacional. E apenas esses 2 países que eu acabei de citar conseguiram manter uma certa estabilidade financeira. E foi entre eles que ocorreu o conflito que eu estou falando hoje, né? De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos encabeçando o bloco capitalista e do outro lado nós tínhamos a União Soviética encabeçando o bloco socialista. Então nós tínhamos um polo capitalista e um polo socialista. Por isso que este período da Guerra Fria era conhecida, né? Ainda é conhecida até hoje, como a bipolaridade mundial, ou um período do mundo bipolar, pois estava dividido em 2 polos. Mas por que esse período é conhecido então como Guerra Fria, né? A gente costuma brincar com os alunos que a gente diz que é uma guerra que nunca esquentou. Eles nunca foram para a guerra de fato, né? Em vez deles irem para a guerra, para a violência, né? Eles jogaram o jogo das influências, onde os capitalistas buscavam aliados ao sistema capitalista com o foco de frear o socialismo, e os socialistas buscavam aliados socialistas com foco em frear o capitalismo. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles estavam buscando aliados para avançar e impedir o avanço do outro lado. E isso ficou conhecido assim como um conflito político, ideológico, militar indireto, né? Então, em vez deles irem para a guerra de fato, eles acabavam influenciando outros conflitos que aconteciam no mundo, apoiando alguns países, como por exemplo na Guerra do Vietnã, que o Vietnã do Sul enfrentava o Vietnã do Norte, e um país estava apoiado pelos Estados Unidos e o outro estava apoiado pela União Soviética. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas ações que tanto o bloco capitalista quanto o bloco socialista tomaram na busca pelos aliados, né? Na busca por estender a sua influência no globo. Primeiro, falando então do bloco capitalista, nós temos ali a doutrina Truman, né? Que leva esse nome por causa que Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos nesta época, né? Basicamente ele lança uma política externa, né, dos Estados Unidos para a Guerra Fria.
que consistia então em utilizar os meios de comunicação, né, para impedir o avanço e a influência do socialismo. Como ele faria isso? Através da propaganda. Tá, mas como ele faria para essa propaganda ser divulgada nos outros países do globo? Afinal, territorialmente, a União Soviética estaria em vantagem, porque eles estavam disputando principalmente os países da Europa, e os Estados Unidos estavam na América. Então eles vão utilizar o cinema. O cinema americano era muito consumido em todos os países do mundo, ou na grande maioria dos países do mundo. Depois da doutrina Truman, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Plano Marshall, né? O que era o Plano Marshall? O Plano Marshall era uma ajuda financeira que os Estados Unidos dava para os seus amigos, né? Ou amigos, aliados da Europa Ocidental, de 13 bilhões de dólares, né? Sempre com o objetivo de impedir o avanço do socialismo e de obter, então, aliados econômicos. E por fim nós temos a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que ela é uma aliança político e militar do bloco capitalista, obviamente liderada pelos Estados Unidos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as ações do bloco socialista. No bloco socialista nós temos então a Comecon, né, que significa Conselho de Assistência Econômica Mútua, que é um tratado de cooperação, de ajuda que a União Soviética dava para os países do leste europeu. Então, basicamente, o que é a Comecon? Ela seria, entre aspas, assim, a grosso modo, a mesma coisa que o Plano Marshall, porém, eles têm menos recursos que os Estados Unidos. Então, enquanto os Estados Unidos emprestava 13 bilhões de dólares, né? O Plano Marshall não tinha tanto recurso assim, mas a ideia era a mesma, né? Doar recursos para que aqueles países aliados se fortalecessem, se reerguessem, né? E por fim, nós temos o Pacto de Varsóvia, que assim como a Comecon seria mais ou menos a mesma coisa que o Plano Marshall, o Pacto de Varsóvia seria mais ou menos a mesma coisa que a OTAN. Então, enquanto a OTAN é a aliança político-militar do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia será a aliança político-militar do bloco socialista liderada pela União Soviética. Então, pessoal, nesse momento nós estamos com uma ordem mundial bipolar e temos dois fatores que aconteceram durante a Guerra Fria que eu vou citar agora, né? Primeiro é a corrida armamentista e depois a corrida espacial. A corrida armamentista vai funcionar da seguinte maneira. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveu a sua bomba atômica e atirou duas delas no Japão, né? Uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki. A guerra terminou em 1945. Porém, aqui na Guerra Fria, em 1949, a União Soviética já tinha desenvolvido a sua própria bomba atômica. Então, para vocês terem uma ideia, o que vocês acham que aconteceria no globo se dois países possuidores de bombas atômicas entrassem em conflito? Bom, pessoal, então, com os dois países dotados de bombas atômicas, nós passamos a viver neste período da nossa história em um permanente estado de tensão. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a corrida espacial, né? Onde nós temos aquela frase clássica, né? O homem indo onde jamais esteve. Porque em 1951 a União Soviética colocou o primeiro satélite artificial em órbita do nosso planeta, e eu estou falando do Sputnik 1, né? No mesmo ano, eles lançaram o primeiro ser vivo ao espaço, né? Que foi a cadelinha Laika, né? Que ela foi através do Sputnik 2, né? Infelizmente, ela acabou falecendo depois de algumas horas em órbita, porém foi um avanço, né, para os estudos da ciência naquela época, né? Em 1961, então, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin foi, então, o primeiro homem a ir ao espaço. Então, pessoal, nesse momento vocês devem estar pensando assim: pô, na corrida espacial, então, a União Soviética tá arrasando, os Estados Unidos não vai fazer nada? Vai.
Vocês realmente acharam que os Estados Unidos ia deixar a União Soviética conquistar o espaço? E eles fizeram, né? Em 1969, então 8 anos depois da viagem espacial do Yuri Gagarin, eles enviaram o primeiro homem para a Lua, né? Então nós temos ali o astronauta americano ali, Neil Armstrong, pisa na Lua. E é daí que nós temos aquela frase clássica, né? Outra, né? Que é: um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Para vocês terem uma ideia, então, de como a influência socialista e capitalista se estendeu ao longo do território europeu, vou trazer para vocês aqui o exemplo da Alemanha, né? A Alemanha é um país que foi dividida no meio, onde a Alemanha ocidental foi uma zona de influência do bloco capitalista, enquanto que a Alemanha oriental foi uma zona de influência do bloco socialista. Mas aí vocês param e pensam, tá, mas tudo isso dentro do mesmo país? Sim. E temos também a capital da Alemanha, que é Berlim, que também foi dividida no meio, sendo a Berlim Ocidental pertencente ao bloco capitalista e a Berlim Oriental pertencente ao bloco socialista. Só que toda a cidade de Berlim está dentro da zona de influência soviética, ou seja, toda a Berlim está dentro do território de influência socialista, ou seja, eles têm um pedacinho de uma cidade ali no mapa capitalista cercada por um baita território socialista. Mas aí vocês pensam, mas como é que eles faziam essa divisão dentro do mesmo país? Existia um dos maiores símbolos da Guerra Fria que dividia a Alemanha em dois, né? Que era o Muro de Berlim, que era um grande muro que dividia basicamente a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. E daqui a pouquinho eu já vou falar um pouquinho mais a respeito dele. Mas aí você pode ter a impressão de que essa guerra está parelha, né? Que os dois países estão ali pau a pau, ou como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, teco a teco. Porém, a União Soviética começa a ficar para trás por causa de uma coisa que não aconteceu na guerra, mas aconteceu por causa da guerra, né? Em 1980, a União Soviética começa a passar por uma forte crise econômica. Por quê? A União Soviética estava utilizando muito recurso, né? Estava tendo muitos gastos com armamentos. Então eles estavam desenvolvendo muitas armas, né? E esse dinheiro que estava sendo investido acabou faltando em outras áreas, né? Aí nós temos então, por consequência então da própria política, uma falta de criatividade ou uma falta de agilidade para reagir a essa forte crise econômica que estava se formando. E aí nós temos então uma estagnação do setor industrial, a gente teve uma queda de produtividade, né, nos bens de consumo, entre outras áreas, que levou então a União Soviética a futuramente a sua queda, né? E toda essa crise econômica, né, que se abateu na União Soviética ali na década de 1980, acabou culminando na queda da União Soviética, né? Em 1889 nós tivemos o símbolo, né, disso, que foi a queda do Muro de Berlim, né? Derrubaram ali uma parte do muro. Porém, mesmo com a queda do Muro de Berlim, com a União Soviética quebrada, ela ainda teve mais uns 2 anos de sobrevida e a União Soviética veio a se desintegrar apenas em 1991, né? Que foi isso que caracterizou então o final da Guerra Fria. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre a Guerra Fria, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir para você que se inscrevesse no nosso canal. Lembrando que se até o final de junho a gente atingir os 300 inscritos, eu estarei fazendo um sorteio de mais uma antologia, que é essa aqui, que é a Antologia Vampírica. Gostaria de deixar os parabéns aqui pro Reuel Santos, que venceu o sorteio então do Alameda Nix, né, que foi o livro da meta passada, que o sorteio já está enviado, né, já está a caminho.
E por hoje era isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero vocês aqui na nossa próxima aula. Aquele abraço pessoal e até a próxima.